Olá pessoal, tudo bem? Vamos a mais uma videoaula nossa, que vamos começar a trabalhar um pouco melhor o conceito de derivada, ok? Bom, é o seguinte, deixa eu só botar aqui para apresentar. Então, a bibliografia é a mesma, vocês já sabem. A derivada também, né? Acho que desde o primeiro dia de aula eu falo sempre com vocês. Ele é uma ferramenta utilizada para medir taxas de variação, tá certo? Lembra lá, né? Velocidade na física, tá? Aquelas fórmulas que vocês conhecem do ensino médio. Tudo isso veio oriundo do cálculo diferencial integral. Essa taxa de variação está associada a quão íngreme, né, é o seu gráfico, tá certo? Muito bem. Deixa eu só ver se não pulou muito. Bom, finalmente, nós vimos que a inclinação de uma reta é dada pelo coeficiente angular, e se eu conheço dois pontos, eu consigo calcular a inclinação dessa reta através dessa equação, tá certo? Então, aqui, por exemplo, se eu tenho curvas, né? Ó, curvas aqui, e eu pego esse ponto P e quero estudar como está ocorrendo alguma taxa de variação ali, né? Então, eu pego esse ponto P e traço retas tangentes a esse ponto P, tá certo? E essas retas tangentes eu consigo determinar a inclinação, ou seja, a taxa de variação, usando aqui o coeficiente angular dessas retas tangentes, tá? Então, quando eu faço isso, né, eu tenho um nome especial que eu chamo de derivada, tá? A derivada é a inclinação da minha reta tangente, tá certo? Então, essa derivada eu posso denotar por esse linha aqui, tá certo? F' de x, ou, por exemplo, essa outra notação. Essa outra notação aqui deixa bem claro que eu estou pegando e estou derivando a função y em relação a x, tá certo? Eu estou calculando como a taxa de variação de y ocorre em função de x, tá? Então, aqui, né, tudo aquilo que a gente vem construindo, né, de inclinação da reta, de taxa de variação, aqui eu nomeio para vocês. Então, eu tenho uma curva, né, ó, essa curva aqui, tá certo? E quero estudar num ponto, né, como que ocorre a variação. Então, eu traço aqui uma reta tangente a esse ponto, e a inclinação dessa reta é chamada, então, de derivada, tá bom? Muito bem. Bom, a reta tangente a uma curva num ponto dado é a reta, então, que melhor está aproximando a curva naquele ponto. Então, essa inclinação do gráfico é dada por m, tá certo? Então, m' de x é igual a m, ok? Muito bem. Lembra que eu já falei para vocês? Se eu tenho uma reta aqui desse jeito, se ela não tem inclinação, se o m é igual a zero, tá certo? Então, se ela não tem inclinação, o m é igual a zero. E quando eu tenho retas assim, né, são retas de função que são constantes, né? Ou seja, eu só tenho ali o valor de b, tá certo? Se f de x é igual a b, que pode ser f de x igual a 2, ou f de x igual a 9, sei lá, f de x igual a menos 2, menos 9. E por isso, né, que vocês vão ouvir sempre, que a derivada de uma função constante, ela é zero. Exatamente porque, graficamente, uma função constante, ela não tem inclinação. Se ela não tem inclinação, a derivada é zero, tá certo? Então, quando eu tenho retas horizontais com inclinação zero,
eu tenho que a derivada é igual a zero. Bom, nós temos uma regrinha para calcular a derivada, né? Essa regrinha se chama, a principal delas, a regrinha da potência. Então, se eu quero calcular a derivada de f de x igual a x elevado a r, uma função, né? Uma função potência aqui, por isso que o nome é regrinha da potência. Esse r tomba, tá certo? Ó, o r tomba. Ai, peraí. Esse R tomba aqui, ó. O R tomba, ok? Repito a minha variável ali, x. E o expoente passa a ser R menos 1. Tá ok? Essa é a regrinha da potência. Então, vamos calcular aqui nos exemplos as derivadas, ou seja, as inclinações, né, da reta tangente num ponto dado da minha curva para essas funções. Então, f', ó, o meu r aqui é 2, tá certo? Então, o 2 tomba, ó, o 2 tomba, ok? Repito aqui o x, ok? E o expoente fica sendo 2 menos 1. Ó, tô fazendo devagar para vocês perceberem. Então, aqui, ó, eu vou ter isso aqui igual a 2x, tá certo? Esse outro, ó, quem tomba agora, gente? Ó, o 3 tomba, tá certo? Ó, o R agora é igual a 3. O 3 tomba, repito, x, e o expoente fica 3 menos 1, ó. Então, isso aqui vai ser igual a 3x ao quadrado, ok? Esse aqui, ó, f de x igual a raiz de x. Eu vou reescrever isso no expoente fracionário, x elevado a meio, tá certo? Então, nesse caso, quem vai tombar? O meio, ó, o meio tomba, ok? Repito, x, e o expoente fica meio menos 1, ok? Ó, isso aqui, então, vai ser igual, deixa eu ver aqui. Ó, isso aqui vai ser igual a meio, tá certo? De x elevado a menos meio. Posso deixar assim ou posso escrever dessa forma, né? Lembra, o expoente negativo é o inverso dele. Ou ainda posso voltar para a forma de raiz quadrada, tá? Muito bem. Vamos fazer mais exemplos. Bom, então essa é a regra da potência que eu já mostrei para vocês. Temos agora algumas regras de derivação, tá certo? Então a constante eu ponho para fora. Então, por exemplo, se eu quero derivar, se a minha função é igual a 2x ao quadrado, tá certo? Então eu quero derivar d, né? Eu vou chamar dy dx. Então isso aqui vai ser d de 2x ao quadrado, colocando numa outra notação, tá? Então, esse 2 é essa constante aqui, é o múltiplo constante. Esse k vem aqui para fora. Ó, ele vem aqui para fora. 2, ó, d dx de x ao quadrado, tá certo? Então, aqui, ó, repita esse 2, tá certo? Esse 2 aqui, né, na minha derivada vai tombar, então, vezes 2x, porque 2 menos 1 dá 1. Então, vai ficar 4x, tá? A regrinha da soma, então, se eu tenho uma soma de duas funções, se eu quero derivar, eu posso separar, né, em duas derivadas, tá bom? Que mais que eu tenho aqui? É isso, né? A potência que a gente já viu.
O produto, tá certo? Também tem uma regra especial. Então, ó, é a primeira vezes a derivada da segunda, mais a primeira vezes, mais a segunda vezes a derivada da primeira. É isso aqui. Vamos supor que eu queira fazer essa derivada aqui, ó. X ao quadrado vezes 3x mais 1, tá certo? Então, isso aqui é a mesma coisa. F' de x vai ser igual a primeira, que é x ao quadrado, vezes a derivada da segunda, mais a segunda, vezes a derivada da primeira. Então, isso aqui vai ficar, ó, x quadrado. Aí, a derivada disso aqui, ó. A derivada disso aqui, eu posso separar a derivada de 3x mais a derivada de 1, tá certo? Mais 3x mais 1 vezes a derivada de x ao quadrado. Tombo 2x, tá certo? Então, isso aqui vai ficar... Peraí, esse x quadrado é só aqui. X quadrado... Aqui. Ó, x quadrado, que multiplica a derivada de 3x é 3, e a derivada de 1, lembra, a derivada de uma constante é 0, tá certo? Por que só deu 3? Porque o x, o expoente é 1. O 1 tomba, né? 3 vezes 1, 3, e 1, né, vai ficar 1 menos 1, que vai dar x elevado a 0, que é 1. Por isso que aqui não tem x, tá bom? Só tem o 3. Mais 3x mais 1 elevado a 2x. Então, isso aqui vai ficar 3x ao quadrado, tá certo? Mais 2x vezes 3x mais 1, ok? Só um exemplo para vocês aplicando a regra do produto, tá ok? O que mais que eu tenho para falar para vocês? A do quociente, né? Então, se eu tenho um quociente aqui, eu tenho que aplicar essa regra, a derivada a segunda vezes a derivada da primeira, menos a primeira vezes a derivada da segunda, sobre a segunda ao quadrado. E a regra da cadeia, né? Eu vou derivando a função e o miolinho dessa função, tá? Então, ela vai nos dizer como eu calculo derivada de funções compostas. Isso vai ficar mais claro nos exemplos, tá bom? Então, eu vou fazer esses exemplos aqui com vocês. Vai ficar bem claro. Então, eu vou fazer devagar. Ó. Letra A. Deixa eu ver aqui. F de x igual a 3x mais 7. Então, eu vou dizer que isso é a mesma coisa que y igual a 3x mais 7, tá certo? dy dx vai ser a derivada em relação a x de 3x mais 7. Vou aplicar a regrinha lá da soma. Então, a derivada de 3x mais a derivada de 7, tá certo? A derivada de 3x, ó, posso colocar o 3 aqui fora da minha derivada, tá certo? Mais a derivada de 7, que é 0, porque a derivada de uma constante é 0. E aqui, ó, dx por dx vai dar 1, né? Então, ou, né, se eu derivo x, o expoente de x é 1, então 1 tomba, x elevado a 1 menos 1, 1 vezes x elevado a 0, todo número elevado a 0 dá 1, então dá 1, tá certo? Então, por isso que dx sobre dx é igual a 1. Então, aqui só vai dar igual a 3. Então, esse dy dx é igual a 3, ou f' de x é igual a 3, tá certo? Que deveria ser, porque o f' de x é igual ao coeficiente angular da reta. E nesse caso, o coeficiente angular da reta é igual a 3, tá vendo? Então, as definições todas batem, né? Aplicando a regrinha de derivada, ou olhando lá a interpretação geométrica da derivada, tem que dar a mesma coisa, tá? Muito bem. Continuando aqui, ó.
f de x igual a x ao cubo. Então, eu vou fazer d dx, tá certo? De x ao cubo. Então, agora, regrinha lá da potência. O 3 tomba, x, 3 menos 2. Menos 1, né? Vai ser 3x ao quadrado, ok? A letra C, f de x igual a raiz de x. Vou reescrever isso, a gente até já fez, né? Como x elevado a meio. Então, o f' de x, o meio tomba, x elevado a meio menos 1, que vai ser igual a meio, x elevado a menos meio, tá certo? Acho que eu tô repetindo aqui. Gente, eu peguei os exemplos do 1, né? Mas tudo bem, reforcei aqui a ideia, tá? Vamos lá. Letra B. F de x igual a 3x sobre 4 menos 2. Então, ó, dy, né? De 3 quartos de x menos 2. Posso separar isso aqui em duas derivadas, ó, desse jeito. Ok? Muito bem. Então, é dx aqui, tá bom? Não é d. Aqui é dx. Então, o 3 vem aqui fora, o 3 quartos, dx sobre dx, menos 0, tá certo? Porque a derivada de uma constante, ela é 0, né? Aqui vai dar 0, tá certo? Então, aqui ficou igual a 3 quartos, porque a derivada de x em relação a x é igual a 1, tá certo? Muito bem. Fazer a letra C. F de x igual a x elevado à sétima. Então, f' de x. O 7 tomba, x elevado a 7 menos 1, tá certo? 7x sexto, tá bom? A letra D. F de x igual a x elevado a 2 terços. Então, f' de x. 2 terços tomba, x elevado a 2 terços menos 1. 2 terços, x elevado a menos 1 terço, tá certo? Letra E. F de x igual a 1 sobre raiz de x à quinta. Vou reescrever isso, gente, ó. Que é a mesma coisa que x elevado a menos 5 meios. Então, f' de x, ó, menos 5 meios tomba, x elevado a menos 5 meios menos 1, f' de x é igual a menos 5 meios, x elevado a menos 7 meios, ok? Muito bem. Então, ó, caderno, aí papel, caneta, e vão fazendo sozinhos também. E vai checando se tá certo. Vai vendo se tá entendendo, tá bom? Vamos fazer a letra F. Ó, f de x, raiz cúbica de x. Vou reescrever isso como sendo x elevado a 1 terço. Então, f' de x, quem é que tomba? 1 terço. X elevado a 1 terço menos 1. 1 terço x elevado a menos 2 terços, tá certo? Muito bem. Ó, o G. F de x igual a 1 sobre x elevado a menos 2. Vou escrever isso como sendo x ao quadrado, tá certo? E então, o f' de x, o 2 tomba, 2x, porque é 2 menos 1, que vai ser igual a 2x, tá certo? Muito bem. A, H, ó. F de x igual a menos 2x. Então, f' de x, ó, vai ser igual a menos 2, tá certo?
Menos 2 está multiplicando, então ele permanece. X, né? Como se tivesse 1. O 1 tombou, tá certo? X elevado a 1 menos 1, que vai ser igual a menos 2. Ou, para ficar mais claro, d dx de menos 2x. Esse menos 2 vem aqui fora, tá certo? Que vai ser igual a menos 2, ok? Muito bem. Vamos fazer a letra I. Ó, letra I. Letra I é f de x igual a x elevado a menos 2. Então, f' de x, ó, menos 2 tomba, x elevado a menos 2 com menos 1, que vai dar menos 2, x elevado a menos 3, tá certo? O j, f de x igual 2x menos 6 sobre 7, tá certo? Posso separar isso aqui, ó. Posso separar isso aqui, tá certo? Posso reescrever essa função dessa forma e a derivada em relação a x, ó, vai ser igual, ó, derivada, separo em duas derivadas, tá vendo? Ó. Ok? Esse menos aqui, ó, já botei ele aqui fora. Então, isso aqui, ó, o que eu posso mais fazer? Esse múltiplo, né, que é lá da propriedade, né, esse múltiplo constante, que é esse número aqui, tá vendo, ó? 2/7 vem aqui fora, d dx, x, e aqui vai dar 0, tá certo? Então, isso aqui vai ser igual a 2/7, porque isso aqui vai dar 1, tá certo? Muito bem. A K, letra K, ó, f de x igual a π. E π? Π é o quê, gente? É um número, lembra lá? Que é igual a 3,14. A derivada de uma constante, de um número, ela é 0. Então, isso aqui vai dar 0, ok? Muito bem. Vou fazer a letra L. Ó. Letra L. F de x igual a raiz sétima de x ao quadrado. Reescrevendo isso, né, na forma de potência. Então, f' de x, ó, o 2/7 tomba, x elevado a 2/7 menos 1, que vai ser igual a 2/7 x elevado a menos 5/7. Então, gente, é muito importante que vocês tomem nota disso tudo, tá bom? Tomem nota, refaçam sozinhos e façam as listas, beleza? Muito bem. Continuando, ó, encontre cada uma das derivadas. Então, aqui, ó, posso separar em duas derivadas, ó. Mais d dx de 5x. Essa daqui, o 3 tomba, x ao quadrado. Essa daqui, o múltiplo constante, vem aqui fora, tá certo? Isso aqui dá 1, então vai ficar 3x ao quadrado mais 5, beleza? Muito bem. Ó, a letra B. Vou separar também em duas derivadas, ó. Usando lá a propriedade. Tá vendo? Espero que esteja ficando mais claro aquelas propriedades. Então, aqui, ó, o 4 tomba, 4 menos 1, 3. Esse múltiplo constante, né, o 3 aqui, ó, pode vir aqui para fora. Então, menos 3, d dx. Vou reescrever isso aqui como x elevado a menos 2. Tá certo? Então, vai ficar, ó, 4x ao cubo, menos 3, ó. O menos 2 tomba, x elevado a menos 2, menos 1, tá certo?
Então, isso aqui vai ficar, ó, 4x ao cubo, ó, menos com esse menos, mais 6x elevado a menos 3. Então, essa é a resposta da B, tá certo? Vou fazer a C agora. Ó, letra C. Ó, vou separar aqui em 3 derivadas. Ó. Usando lá a propriedade, hein, pessoal? Ó. Ok? Vou continuar usando a propriedade, ó. Múltiplo constante vem aqui fora, tá certo? Então, vamos lá. Esse daqui eu já vou resolver, ó. O 5 tomba, ó. Esse 5 tomba, tá certo? E vai ficar menos 5, x elevado à quarta, porque é x menos 1. E a derivada de uma constante, ela é 0, ok? Ó, 2. Esse 7 tomba, ok? Ó. Então, x elevado à sexta, menos 5x à quarta. Então, 14x à sexta, menos 5x à quarta. Então, essa é a letra C, ok? Beleza. Vou fazer a letra D. Ó, esse daqui. Então, esse 2 aqui vem aqui fora, ok? X, 5. Então, 2. Quem vai tombar? Hã? Eu não tô ouvindo. Não vou ouvir mesmo, né, pessoal? Mas espero que tenham falado que é o 5. Dx. Desculpa, peraí. Ó. X elevado. Ó. X elevado à quarta. Então, isso aqui vai ficar 10x à quarta, tá certo? Letra E. Ó, esse menos 3 vem aqui fora. D dx. Esse x eu vou passar para cá, para cima, desse jeito, tá certo? Então, aqui vai ficar, ó, menos 3. Esse menos 1 tomba. X elevado a menos 2, porque lembra? A regrinha da potência é menos 1 com menos 1. Então, vai ficar 3x elevado a menos 2, ok? Muito bem. E por fim aqui, ó, vou fazer a letra F. Ó, esse 5 múltiplo constante vem aqui fora, tá certo? Esse x eu vou escrever, essa raiz de x, vou escrever dessa forma, né? Então, 5, o meio tomba, x elevado a meio menos 1. 5 meios, x elevado a menos meio, tá certo? Muito bem. Bom, vou fazer esse 4 aqui, ó. Vamos derivar essa função. Vou chamar isso aqui de y igual a 1 menos x ao quadrado, que é a mesma coisa que 1 menos x ao quadrado elevado a meio. Então, esse y', né, vai ser a derivada, tá certo? Disso tudo aqui. Ó, vou derivar isso. Então, vou usar agora a regra da cadeia. Então, o que que vai acontecer aqui? O meio tomba, tá certo? Ó, o meio tomba. Vai ficar, ó, fazendo bem devagar. Ó, vai ficar 1 menos x ao quadrado, tá certo? Elevado a meio menos 1. Só que agora eu tenho esse miolinho aqui, ó. Esse miolinho aqui. Então, eu derivo esse miolinho. É isso que a regra da cadeia fala, tá? Então, aqui vai ficar meio, 1 menos x ao quadrado elevado a menos meio.
E essa derivada daqui, ó, a derivada de 1, ó, derivada de 1 é 0, tá certo? E a derivada de menos x ao quadrado, menos o 2 tomba, menos 2x, tá ok? Posso simplificar, né, dividir esse 2 com esse 2, ó. Então, vai ficar menos, tá certo? X, 1 menos x ao quadrado elevado a menos meio, tá ok? Que também é a mesma coisa que menos x sobre 1 menos x ao quadrado elevado a meio. Pronto. E assim, terminei essa 4, tá? Muito bem. Agora, eu vou fazer com vocês a número 5. Ó, a número 5 eu posso fazer desse jeito, ó, ok? Ou eu posso manter dessa forma e utilizar a regra do quociente, ok? Ó, o que diz a regra lá do quociente? Então, o que fala a regra do quociente? Vamos lá, só para relembrar para vocês. Ó. Ó, a regra do quociente aqui, ó. Ó, vai ser a segunda vezes a derivada da primeira. Então, vamos lá. Então, vai ser, ó, a segunda, que é o x ao cubo, mais 4x, vezes a derivada da primeira, menos a primeira, vezes a derivada da segunda, tá certo? Dividido pela segunda ao quadrado, tá certo? Imaginem que eu tô chamando, ó, isso aqui de f de x e esse aqui de g de x. Seria, então, uma função composta que eu tô usando a regrinha do quociente. E aqui, como é que ficaria, ó? A derivada de 1, que é uma constante, ela é igual a 0, tá certo? Então, ficaria menos, né? Essa derivada daqui, ó, é a derivada desse mais a derivada desse. Então, vai ficar, ó, 3x ao quadrado mais a derivada de 4x é 4 sobre x ao cubo mais 4x ao... Isso tudo elevado ao quadrado. E termina assim, tá bom? Muito bem. Para terminar esse vídeo, eu vou fazer o exemplo 6, tá? Para terminar esse vídeo aqui. Então, ó, o exemplo 6 aqui, eu tenho, deixa eu só ver, ó, derive essa função aqui, ó. Deixa eu copiar ela aqui. Y igual a 5, raiz cúbica de 1 mais x ao cubo. Isso aqui é a mesma coisa que eu escrever 1 mais x ao cubo elevado a 1/3. Então, eu vou derivar isso em relação a x, tá certo? Ok? Quero derivar. Então, olha só. Esse múltiplo constante aqui, que é esse número, vem aqui fora da minha derivada. Tá certo? E eu vou precisar aplicar a regrinha da cadeia, tá? Porque eu tenho um miolinho aqui dentro. Ó. Então, vai ficar como, ó, 5, né? Esse 1/3 tomba. 1 mais x ao cubo elevado a 1/3 menos 1, tá certo? Vezes a derivada, eu chamo do miolo, tá ok? Então, vai ficar, ó, 5, 1/3, 1 mais x ao cubo elevado a menos 2/3, vezes, ó, essa derivada daqui, gente, desse miolinho aqui, eu posso dividir em duas derivadas, derivada de 1
e derivada de x ao cubo. A derivada de 1 vai ser 0, porque é uma constante. E a derivada de x ao cubo, ó, o 3 tomba, x ao quadrado. Tá certo? Posso simplificar, ó, esse 3 com esse 3. Então, sobrou aqui, ó, 5x ao quadrado, né? Vou botar dessa forma. 1 mais x ao cubo elevado a 2/3. E acabou, tá bom? Então, gente, é muito importante que vocês possam estar refazendo esses exemplos, acompanhando com lápis e papel, tá bom? Para ver o que não está entendendo. Normalmente, a regra da cadeia dá um bug aí, mas a regra da cadeia a gente está sempre aplicando. Só que normalmente eu tinha, né? Ó, normalmente, o que nós tínhamos? X ao quadrado, tá certo? Então, a derivada, o 2 tombava, né? E eu já estava x elevado a 1. E a derivada, se eu fosse derivar só o x, daria 1. Por isso que a gente nem fala. Só que agora, quando eu tenho x ao quadrado mais 1 elevado à quinta potência, sei lá. Então, nesse caso, né, eu preciso aplicar a regra da cadeia. Então, eu vou derivar, né, esse 5 tomba, x ao quadrado mais 1 elevado à quarta, vezes a derivada do meu miolinho. Tá ok? Opa. Então, faria 5x ao quadrado mais 1 elevado à quarta, vezes a derivada desse miolinho daria 2x, porque a derivada de 1 é 0. Então, daria 10x, x ao quadrado mais 1 elevado à quarta, tá? Então, façam bastante exercícios assim de regra da cadeia, ok? Então, até a próxima.